90 minutos, agora nós temos mais 90 minutos na arena. E desde já eu convoco o nosso torcedor. Nosso torcedor tem que lotar a arena, tem que incentivar a equipe durante os 90 minutos. É um jogo difícil, mas eu tenho confiança total no meu grupo e com o apoio do nosso torcedor. Vai ser o nosso 12º jogador. Tenho certeza que nos nossos domínios é um jogo totalmente diferente do campo que nós jogamos. Quanto aos jogadores machucados, bom, aí cada um tem o seu X9, pergunte para eles. Da minha boca, não vai sair nada, quem vai jogar, quem não vai, quem está machucado, quem não está. O importante é que o grupo sabe da responsabilidade, a gente sabe que a gente precisa reverter a vantagem, e é tudo com a gente amanhã. Por isso que eu não vou cansar de falar na entrevista para o nosso torcedor lotar a arena e nos incentivar que aqui é bem diferente. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Falou aí que não vai mencionar sobre a situação dos jogadores lesionados, mas eu quero te perguntar sobre a substituição a jogadores convocados para aquela primeira função do meio-campo, né? Não tens o Vila Sante, não tens o Carbajo. E para aquela função ali, aqueles dois jogadores eram os mais utilizados. E agora tu tem outras opções, como Thiago Santos, Lucas Silva, Darlan. Que tipo de característica esse jogo pede para esse setor, para essa função específica do primeiro volante, daquele cara ali mais à frente da defesa? E te preocupa, por exemplo, o fato de, se tu escolheres o Thiago Santos, poder existir algum tipo de ruído na arena, algum tipo de ambiente um pouquinho mais desfavorável, caso essa seja a tua escolha? Bom, quem está no grupo do Grêmio tem condições de jogar. Independente da posição, independente do jogador. Se ele está no grupo do Grêmio, é jogador do Grêmio, tem que estar à disposição do treinador. E sempre que eu precisei dos jogadores, pelo menos sobre o meu comando, eles sempre deram resultado positivo. Esse negócio que tem que acabar aqui no Rio Grande do Sul, tem que acabar, o torcedor ele alimenta, mas vocês da imprensa também alimentam, toda hora que começa a pegar no pé do jogador, eu já dei o exemplo para vocês, a situação de um treinador de futebol ela é muito difícil, dei e repito a situação, se vocês trabalharem com 30 colegas de vocês, e um colega de vocês está sendo massacrado por A, B ou C, vocês vão deixar ele de lado? Vocês não vão deixar ele de lado, vocês vão dar força, vão abraçar o cara. Então esse é o papel do treinador. Eu acho que o papel do torcedor, ele tem que ir para a arena, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso amanhã, incentivar a equipe durante os 90 minutos, independente de quem estiver em campo. Todo mundo tem a mesma camisa, todo mundo tem o mesmo escudo, e todo mundo busca o objetivo, e todo mundo quer o mesmo resultado, que é o Grêmio passar de fase. Então esse é o objetivo, independente do adversário, jogador do grupo do Grêmio, qualquer um deles pode jogar, e assim que eu penso em relação ao jogo de amanhã. Esse negócio de A, B ou C, se estiver em campo, o seu torcedor vai isso, é porque muitos de vocês da imprensa ficam alimentando isso, essa que é a realidade. Ficam alimentando, aí alguns vão dizer, não, mas não foi ninguém da imprensa que falhou lá atrás. Falhar, todo mundo falha. Vocês também, alguns de vocês falam besteira pra caramba, e nem por isso deixam de falar. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem direito de errar. Vocês, eu, o jogador. Só que aqui é aquele negócio de ficar insistindo, pegando no pé do jogador. Mas acho que o mais importante é que eu estou com a minha cabeça bem tranquila, eu relaxei bastante meu grupo essa semana aqui, e a gente está pensando nos 90 minutos amanhã. E eles estão bem preparados, independente de quem começar a partida, independente de quem iniciar ou entrar durante a partida, eu tenho certeza que o nosso torcedor vai apoiar. E a característica? Bom, aí daqui a pouco, peraí. Aí daqui a pouco você quer que te dê a escalação, quem vai ficar no banco, quem vai começar a partida. Entendeu? Qualquer um pode jogar, do grupo do Grêmio, independente do adversário, o importante é que o que passa na minha cabeça da maneira que nós vamos jogar. Então qualquer um dos jogadores pode começar a partir de amanhã. Renato, falando sobre a questão que envolve o seu grupo, claro que esse é o primeiro obstáculo que o grupo tem de dificuldade, o Grêmio, né, perdeu o primeiro jogo. Mas tendo em vista uma análise macro, o grupo que você tem é suficiente?
Agora, na hora de a gente falar, até então, para você ver como vocês são, né? Vocês que eu digo não são todos, mas olha, a tua pergunta é boa, mas deixa eu falar. Até antes do jogo do Ipiranga estava todo, nossa, que maravilha, que todos os sentidos, todos os departamentos eram só elogios. Bastou perder uma partida, que nós iríamos perder mais cedo ou mais tarde. Aí já um começa aqui, cutucar ali, cutucar lá, já tá ruim aqui, já tá ruim ali, já tá ruim lá. Quer dizer, é aquele discurso no futebol, né? Ganhou é bom, perdeu, aí já tem a dúvida, já não serve. Eu não quero falar de se o grupo é o suficiente ou não. Em primeiro lugar, eu volto a repetir, a tua pergunta é boa. Em primeiro lugar, não tem como contratar mais ninguém agora, no momento. Mesmo que a gente quisesse, não tem como colocar na lista. O nosso grupo é esse. Eu estou satisfeito com o meu grupo, estou muito satisfeito. Lógico que, dentro do possível, sempre que a diretoria puder me dar um jogador que vá acrescentar no nosso grupo, ele vai ser bem-vindo. Mas agora ninguém pode ser mais discreto, então não adianta a gente falar se o nosso grupo está bem, assim, precisa mais, precisa contratar aqui, precisa contratar lá. O nosso grupo para o Campeonato Estadual é esse. E eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Infelizmente nós tivemos algumas baixas no último jogo, mas eu estou satisfeito com o meu grupo. Com esse grupo a gente começou o campeonato, com esse grupo nós vamos terminar o campeonato e com esse grupo, se Deus quiser, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Renato, pegando esse gancho da última partida contra a equipe do Ipiranga, como manter a mesma característica com as peças que tu tem, já que tu tem desfalques para esse jogo, como manter essa mesma característica que chamou a atenção antes da partida do Ipiranga e agora tem que reverter um resultado, e como é que vai ser a montagem, sem os nomes, né, mas a postura do Grêmio para reverter esse resultado? Eu acho que independente da montagem, eu acho que é a postura, né? É a entrega e são as atitudes dentro do campo, independente de quem começar. Eu sempre falo para eles, o nosso grupo é bom, é grande, justamente por isso. Nós vamos ter sempre problemas de lesão, problema de cartão. Então o jogador que está no grupo do Grêmio ele tem que estar preparado, porque a qualquer momento ele pode ser chamado. E os problemas estão aí. E o jogador tem que estar preparado. Não adianta ele querer se preparar na semana que ele vai jogar. Então, desde o início, desde o primeiro dia, eu coloquei esse discurso perante o grupo, falando exatamente isso. Estejam preparados, porque no futebol tem vários problemas. Não queiram se preparar em 2, 3 dias. O jogador que querer se preparar em 2, 3 dias não vai jogar comigo. O jogador tem que demonstrar no dia a dia que está pronto para jogar. Independente se vai começar, se vai entrar, se vai jogar daqui a um mês. Ele tem que estar preparado. E o meu grupo sempre esteve preparado. A gente tem que estar se preparando para esse tipo de problemas. Então é por isso que não me causou surpresa. Agora o que eu vou fazer? Como é que nós vamos armar? Como é que nós vamos jogar? A gente pode jogar um pouco diferente, mas o que importa é que os jogadores estão preparados, eles sabem da responsabilidade, entendeu? Que a gente precisa reverter. E é por isso que a gente está chamando o nosso torcedor, para lotar a arena e incentivar o nosso grupo. Renato, até em relação ao último jogo, ficou uma dúvida justamente em relação ao Reinaldo, porque ele vinha sendo titular e quem atua é o Diogo Barbosa. Foi uma questão física ou uma opção técnica? De inteligência. Nós jogamos uma decisão na quinta-feira. 3 dias depois nós tivemos outra decisão, quando a CBF poderia ter marcado o nosso jogo para quarta-feira. Nós ficamos a semana toda praticamente sem jogar. E em 4 dias nós temos 2 jogos importantes. Então o treinador ele é pago para pensar. Treinador que pensa assim, sangue novo, para que daqui a pouco você não coloque sempre a mesma equipe para jogar. Justamente por isso nós temos um grupo bom e grande. Para você não colocar uma equipe cansada, entendeu? Dentro de campo. Coloquei algumas posições de sangue novo justamente para isso. Para dar um descanso para alguns jogadores, porque eles são seres humanos. E nessas horas é por isso que a gente tem esse grupo justamente. Sai um, entra o outro. E vamos que vamos. O objetivo é sempre o mesmo do grupo. Renato, boa tarde. Justamente quando o Grêmio tinha perdeu a primeira, agora com o seu time principal, mas quando o Grêmio tinha perdido pontos no Campeonato Gaúcho, foi quando colocou uma equipe justamente mesclada, digamos assim. Né? Lógico, não tem como a gente manter a qualidade, só aqueles clubes que gastam milhões conseguem ter 2, 3 times na mesma qualidade sem perder tanta força. Mas, não falando de qualidade, você falou que confia no seu grupo, que o grupo é bom, mas pela falta de entrosamento, é algo que te preocupa? Não era o time que você vinha jogando continuamente. Essa falta de entrosamento te preocupa? Por ser um jogo decisivo, talvez foi um jogo de meio de campeonato, não, mas por ser um jogo decisivo? Não, porque nesse último jogo aí que nós enfrentamos o Ipiranga, eu mudei, se eu não me engano, 2 posições. Então, praticamente, são jogadores que vinham jogando, eles sabem da maneira
que a gente joga. Nosso maior problema lá foi que, infelizmente, logo no início do jogo nós tivemos 2 baixas, entendeu? Eu já queimei 2 paradas praticamente, só tinha mais uma parada para o segundo tempo, não quis mudar no intervalo porque a equipe estava bem. Aí depois tive que trocar, só tinha mais uma parada, mas falta de entrosamento no momento que se bota assim, de repente troca 80% da equipe. Mas a gente treina, a gente faz coletivos contra a base sempre, o time que não vem jogando, eles estão entrosados entre eles. Mas nessas horas aqui não tem desculpa se falta entrosamento, se não falta entrosamento, se um está com dor de cabeça, outro está com dor no joelho. Essa hora aqui é superação. Essa hora aqui tem que ter a entrega de todo mundo. Está no grupo do Grêmio, tem condições de jogar. Sabe da maneira que a gente joga. Claro que cada um dentro de suas características, mas eu acho que o mais importante de tudo é a atitude que o jogador tem que ter dentro de campo. E não pode ser diferente. É uma decisão e o jogador, independente da posição, independente do nome, do salário, é a atitude. A atitude para buscar o nosso objetivo. Você nunca vai jogar sempre todos os jogos com a mesma equipe para ter aquele entrosamento. Mas o pessoal vê o nosso treinamento durante a semana, vê as pré-eleições. Muitos eles jogam, entram no jogo, sabe da nossa maneira de jogar. Então esse negócio de falta de entrosamento pode ter uma qualidade maior que o outro. Agora não vamos dar desculpa de falta de entrosamento, que essa desculpa eu não vou dar não. Renato, boa tarde. Não quero o apito, tá? Mas a pergunta, uma delas é o grupo que tu vai escolher para começar a partida. Teria um esquema tático do plano A ou do plano B? E uma curiosidade, na terça-feira pela manhã, os jogadores foram programados para o treino e em seguida foram chamados, voltaram para o vestiário, tiveram uma reunião de 30 minutos. Tem alguma surpresa a partir daí que possa apresentar neste sábado contra o Ipiranga? E vai ter surpresa no time? Obrigado. A primeira do plano A ao plano B, você vai ficar sem resposta. A segunda não, eu ia conversar com os jogadores do campo, às vezes converso com eles no campo, às vezes eu converso com eles no vestiário, tanto é que vocês estavam aí, não era por isso, mas é que o sol estava muito forte, então já que eu ia conversar com ele alguns minutos, procurei tirar eles debaixo do sol, que estava muito forte, entendeu? Coloquei eles aqui dentro do vestiário, conversei, esse tipo de conversas tenho sempre após os jogos com eles, 2 dias depois, porque no dia seguinte um grupo fica aqui dentro se recuperando, outro grupo vai para o campo, 2 dias depois o grupo está todo reunido, aí sim eu converso com todos eles. Mas foi devido ao sol, sem problema, sem surpresas. Nós não contratamos ninguém essa semana, então não tem surpresas. Ué, até porque se teria, você acha que eu iria falar alguma coisa para você? Se assim vai ter surpresa, tá beleza. Ah, surpresa. Surpresa, sabe quando vai ser? O dia que eu ver um de vocês lá na beira do campo como treinador. Aí sim que eu quero ver. Aí sim, vão sair do ar-condicionado, vão criticar, vão espernear, vão falar. Toma aqui, ó. Toma aqui, vai lá na beira do campo, vai ganhar 1000 vezes mais. Agora você vai me mostrar o que você sabe. Vai lá. Eu gozado, né, que dentro do ar-condicionado, o que você sabe é um absurdo. Mas nunca ninguém tentou ir lá na beira do campo, né? Vai lá ficar rico. Ou perder o emprego em 4, 5 horas. Não é fácil falar. Faz acontecer. Vai lá. Bem fácil ser treinador, né? Bem fácil. Ia mudar a cabeça de um de vocês assim da noite pro dia. Gozado. Um dia ainda eu vou ver um de vocês lá. Vou ver. Não vou nem piscar. Vou ver tudo que vai acontecer durante os 90 minutos. Tudo. Ela chega. Um dia ele chega. Um dia ele chega. Vocês vão ver só o que é bom para tosse. Próximo. Até teve, né, Renato, nos anos 90, né? Sim, o Apolinho, né? o Apolinho. Mas ali foi para quebrar um galho, tá? Não que ele quisesse. E deu no que deu. Teve o João E Saldanha o Apolinho, também, hein? né? E o Apolinho. O Apolinho. E antes o João Saldanha, né? Bom, naquele time lá, com todo o respeito do João Saldanha, que tem uma admiração, até o Steve Wonder. Vai, toma a camisa, vai lá e joga. Mas toda regra tem uma exceção, né? Mas eu ainda quero ver um de vocês. Um de vocês, aqui no Sul. Vamos lá. O Grêmio precisa vencer e conseguir uma margem para não sofrer. E geralmente, quando começa um jogo,
E o próprio Grêmio nessa temporada já conseguiu resultados com placares elásticos. Mas é diferente começar o jogo sem ter a necessidade e começar o jogo com a necessidade, né? Como é que vocês trabalharam isso durante essa semana? Para não ter ansiedade, para saber que tem os 90 minutos ali. E queria que tu falasse também sobre esse time do Ipiranga, sobre o trabalho do Luizinho. O Luizinho é o treinador mais longevo do Campeonato Gaúcho. E recentemente, até 2021, tu era um dos mais longevos do futebol brasileiro no cargo, né? Queria que tu falasse também sobre ter o Luizinho Vieira do outro lado. Bom, quanto à cabeça dos jogadores, eu trabalhei bastante. Eu já tinha começado a trabalhar lá após o jogo, lá em Erechim. Então, esse trabalho que eu trabalhei bastante, a cabeça deles. Quanto a isso, tenho certeza que o meu time está preparado, está bem tranquilo, até porque eu tenho jogadores jogadores consagrados, jogadores inteligentes, jogadores que jogaram em grandes clubes e estão acostumados a esse tipo de situação. Quanto ao Luizinho, lá mesmo, lá no primeiro jogo, eu dei um abraço nele, parabenizei ele pelo trabalho que ele vem fazendo, merecido, pela conquista da passagem da Copa do Brasil. Depois do jogo não falei mais com ele, mas pelo simples fato do Ipiranga estar numa semifinal novamente, que não é a primeira vez, né? Então isso você vê o trabalho do treinador, tá de parabéns, o treinador, o grupo dele, a comissão dele, pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo. E amanhã tem mais 90 minutos, nós estaremos frente a frente, lógico que ele vai buscar com o grupo dele a classificação e eu vou buscar com o meu grupo uma passagem para a final do campeonato. Renato, sobre o Tassiano, ele vem sendo utilizado muito na lateral direita nesse início de temporada, mas diante dos desfalques no meio de campo para amanhã, o Tassiano pode aparecer no meio. E outra sobre ele, muito tem se falado nos últimos dias sobre a possibilidade de uma saída para o Bahia. Se depender de ti, Tassiano fica mesmo depois do Gauchão? Bom, o Tassiano é um jogador que ele joga em várias posições, eu sempre gostei dele e sempre que ele entrou nos jogos, ele sempre nos ajudou de uma forma ou de outra, independente da posição que ele entra. Todo treinador gosta desse tipo de jogador, né? No momento que ele joga em mais de uma posição. O que me chateia é sempre nessas horas decisivas e complicadas, digamos assim, nos momentos decisivos do clube, sempre aparecem esses empresários para, né? Não tenho nada contra eles, mas o momento errado de se colocar uma saída de A, B ou C, entendeu? É chato, e parece que eles se aproveitam do momento. Ah, mas dia 4 fecha a janela. Dia 4, hoje é dia 23, 24. Tem tempo, mas sabe, sempre no momento. Aí sempre cai esse problema para cima do treinador. Só que eles trazem esse tipo de problema para o treinador nas vésperas de jogos importantes. Só que depois do treinador pode dar um probleminha para eles também, dando a canetada que não vai sair. Então a moeda tem os dois lados. Então, por que não conversa com a diretoria, conversa com o presidente, na surdina, quietinho, tal, independente do que for decidido depois, se decide ou se fala depois que acabam os jogos decisivos. Aí, numa semana dessa decisiva, porque pode ir para cá, pode ir para lá, pode ganhar isso, pode ganhar aquilo, que vai acontecer. Bom, agora já não é comigo. Entendeu? Então, coisa chata no futebol é isso. Chato é isso. Nos momentos decisivos é sempre o empresário querer prestigiar o jogador dele. Não penso no clube, não penso no trabalho do grupo. É uma coisa muito chata, que eu nem quero entrar mais em detalhes disso. Eu estou pensando e minha cabeça está totalmente voltada para o jogo. E o Tassiano, ele é jogador do Grêmio. Depois do campeonato, antes de terminar o campeonato, vamos pensar nesse jogo de amanhã. Depois é outra história. Boa tarde, Renato. Numa decisão tem vários ingredientes, e um que movimentou essa semana foram as palavras do presidente do Ipiranga. Você vai perder o teu espaço. Pode fazer outra pergunta. Sobre isso eu não vou comentar, você me desculpa. Quem quer dar 5 minutos de fama para alguém são uns de vocês, eu não dou. Pode pular essa pergunta. Tudo bem. Então, tu falaste que o Campeonato Gaúcho não dava vantagem para a melhor campanha, mas também não parou em data FIFA como os campeonatos de outros estados. O Grêmio tentou alguma liberação dos convocados ou entende que é um mérito deles e pode encarar o Ipiranga sem eles?
Encarar, a gente pode encarar qualquer equipe, né? Mas aí você perde dois tipos de vantagem. Aí você perde. Deixa, é a última. Aí você perde as duas vantagens. A vantagem é que a melhor campanha, poderíamos jogar por 2 resultados iguais, que no Brasil todo é assim. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Você vai entender. E eu posso criticar bastante porque eu sou gaúcho. Se eu fosse de fora, o cara vem lá de fora, quer falar do campeonato. Eu posso porque eu sou gaúcho. Entendeu? Tem que mudar essa mentalidade. Tudo avança no futebol. Tudo. Inclusive uma tabela de campeonato também. Tem que ser repensada. Repensada e bem. Pro bem do futebol. A gente tem que progredir no futebol também. Desse jeito, nós paramos no tempo. Essa que é a realidade. A segunda data FIFA. Mais uma, né? O Brasil todo parou, Rio, São Paulo. Vão jogar os jogos, pode falar, mas são as finais. Poderia se jogar uma rodada antes e depois disputar as finais depois dos jogos das seleções, da data FIFA. Não foi feito isso. E aí nós poderíamos ter tempo para recuperar de repente um outro jogador e teríamos os jogadores convocados de volta para os jogos decisivos. Mas aí eu pergunto para vocês, para que mudar, né? Em todos os setores se progride, se avança. Para que parar para pensar nisso no futebol, né? Mudar a tabela, pensar nisso, pensar lá na frente. Olha, vai ter data FIFA, olha, quem sabe a gente adianta uma rodada aqui para nenhum clube ser prejudicado. Não, mas parece que, né, só os grandes têm que ser prejudicados. É aquele negócio de ajudar, entre aspas, os menores. Não é o problema de jogar os menores. Os clubes contratam, gastam, e muito, para fortalecer um grupo, para fortalecer o time. Aí quando você mais precisa dos jogadores, muitos deles você não pode contar porque tem a data FIFA. E aí eu pergunto, nós estamos certos aqui no Rio Grande do Sul? A pergunta que eu faço é essa, eu faço para vocês. Estamos certos? Paramos no tempo? Vamos continuar parados no tempo? Os clubes querem que, os torcedores, vocês da empresa querem que os clubes gastem, mas não querem ter ideias, fazer pressão para mudarem a tabela, para mudarem por causa da data FIFA. É isso aí, nos jogos importantes, o clube que está lá pagando o salário, gastando nas contratações, não pode ter certos jogadores nos momentos mais difíceis, cruciais. Aí a pergunta que fica, vamos continuar parados no tempo? Um abraço.